Bom dia a todos. Live com mais um convidado, com o grande doutor João Santaterra Júnior. Bom dia, doutor Charles Azevedo. Bom dia, como é que estão as coisas por aí? Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, meu amigo? Graças a Deus, tudo bem. Finalmente. Obrigado. Finalmente deu certo, né? Finalmente, né? Consegui parar um dia quieto. Olha lá, o professor Paulo Sumariva entrou. Seja bem-vindo, meu amigo. Um abração pro professor Paulo. Juliana Banhato. Doutor João, olha, publicamente agradecer pelo seu carinho, pela sua consideração. Eu sei que já há alguns meses, né, eu venho o convidando aí para participar, mas eu sei que a sua agenda é insana. Eu acompanho aí você nas redes sociais. Aliás, sigam o Dr. João aí, principalmente no Instagram, que sempre apresentando muito conteúdo, a rotina insana dele no Ministério Público como professor. Então é sempre muito difícil conseguir uma brecha nessa competitiva agenda, mas aí deu certo, graças a Deus. E hoje, com muita alegria, recebo você nessa modesta live, viu? É uma live aí direcionada principalmente aos alunos, ex-alunos, profissionais, sempre com algum tema de muita relevância. E hoje você falando para a gente sobre compliance. Vou falar alguma coisinha sobre o seu currículo, doutor João. Mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, USP, e doutorando em Direito Penal pela Universidade de Salamanca, na Espanha, secretário de Estudos e Relações com a Iberoamérica do Centro de Estudos e Segurança, da Universidade de Santiago de Compostela, membro colaborador do Conselho Nacional do Ministério Público de 2017 a 2021 e atuando com Segurança Nacional, membro do CNMP, auxiliar de 2022 até hoje, integrante da Unidade Especial de Proteção de Dados Pessoais do Ministério Público, integrante do grupo de trabalho da resolução do CNMP 281 de 2023, coordenador da Comissão de Defesa da Probidade Administrativa do CNMP, promotor de justiça do Ministério Público desde 2006. Está velho, hein, meu amigo? Tô. Você está velho, hein? Já. Integrante do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do MP São Paulo, de 2007 a 2017, autor de diversas obras jurídicas, professor de Direito Penal, Política Criminal, Processo Penal, Inteligência e Direito Digital em graduação e nas escolas superiores do Ministério Público Brasileiro. Meu amigo, com muita alegria te recebo aqui para falar um pouquinho sobre compliance. Você tem a palavra. Bom, obrigado. Bom, primeiro, né, o convite finalmente deu certo, como eu comentei, né? Acho que a primeira coisa que o pessoal pode pensar é o que o João, que a gente conhece pelo direito penal, está fazendo aqui, falando um tema de direito empresarial. Primeiro que, obviamente, o direito penal é uma coisa de outras matérias, não é? E, afinal de contas, tem a criminalidade econômica organizada aí, muito pungente no mundo atual. A questão, na verdade, é porque a minha carreira me levou para outras searas, entre elas a seara do estudo da atividade de inteligência. E dentro da atividade de inteligência, você compreender como produz o conhecimento dentro das grandes corporações, em especial atualmente no contexto que dissemina a cultura da proteção das empresas, e a prevenção contra a prática de condutas desviadas internas, ou seja, os atos que podem ocasionar alguma mácula no desenvolvimento da atividade empresarial decorrente principalmente de atos de corrupção interna e de práticas de corrupção externa também. Foi nesse raciocínio que o Brasil trouxe a doutrina do compliance. Veja que é um tema, um nome, uma terminologia importante. Hoje a gente pode falar, inclusive, da implantação de programas de integridade empresarial. Eu não acho que a terminologia de programa de integridade adequada, porque ser íntegro é uma obrigação de todo. O que o compliance almeja são medidas internas para a prevenção e evitação dessas condutas desviadas, dessas atitudes internas. Ou seja, é um programa muito maior do que meramente falar que você tem que ter luta íntegra no ambiente empresarial. Bom, essa questão do compliance consolida a partir da lei anticorrupção,
a Lei 12.846 de 2013. E por que se consolida? Não há uma expressão clara falando que é a obrigação de se trazer um compliance, o sistema de compliance, programa de integridade, códigos de conduta de ética interna, sistema de monitoração e análise das internas e acompanhamento direto da auditoria. Ela não traz isso. O que ela traz? Ela, ao estabelecer diversas sanções às empresas que pratiquem atos de ilicitude com a administração pública, ela prevê que é uma forma de minorar o sancionamento a existência de um programa de compliance. Daí é que vem a importância, não é, do compliance, exatamente, né, para as grandes empresas. E por que qual é o objetivo, basicamente? É a partir da instituição de normas internas para moldar a empresa demonstra que não é culpa dela alguma piada que escape dessas normas de maneira que a própria empresa não teria como evitar, digamos assim. Né? Por quê? Porque a empresa ela prova ao poder público, prova entes responsáveis pelo sancionamento que ela tem a sua casa completamente organizada. E tem a sua casa, não basta só ter uma norma de conduta, veja bem também, né? Tem que ter um monitoramento constante, tem que provar isso para que a ação da sanção aconteça. O sistema de compliance numa empresa, eu vejo ele destinado a duas coisas. Uma, a proteção da... E tanto é assim que a questão do compliance também, aqui também agora falando da questão penal, ela é de enorme relevância na análise da habilidade da pessoa jurídica no âmbito penal. Tanto que adota de maneira muito mais intensa a responsabilidade penal da pessoa jurídica. O sistema de compliance ele vem regulado na própria lei, instituindo, inclusive, dosimetria da sanção penal com base na existência do programa de compliance efetivamente criado, instalado, monitorado, seja com efetividade, a ponto de termos uma falta completa de responsabilização penal. Então, totalmente ligado de compliance com caráter de responsabilização jurídica. E fora também, rígidas, internas, buscando padrões de conduta ética dentro da sua comunicação. Óbvio, quanto mais conduta, menores serão os riscos de ocorrerem os ilícitos. E se nós pensamos no mundo tão competitivo, você mesmo, bem, o mundo empresarial sobre extremamente competitivo, é árduo, e a empresa tem pelo menos enfim, no nosso tão pulverizado de informação pode, é óbvio que isso pode estar enorme a imagem, de maneira competitiva pode cair. Então, veja a importância do compliance para a rigidez da atuação da empresa hoje em dia. Ô, João, só uma questão, o pessoal está colocando aqui que tá falhando bastante o teu áudio aqui. Para mim falhou algumas vezes, viu? Dá só o seu áudio, o áudio. Tá bem ruim aí a sua... Acho que tá com algum problema na conexão, viu? Tá me ouvindo, João? Voltou? Voltou. Aí, vamos ver agora. Aparentemente melhorou, mas parece que a tua conexão não tá boa, não. Vamos ver, fala alguma coisa aí. E aí, agora tá melhor? Vê se tá bom agora ou não. Parece que melhorou, João, qual que é a relação existe, ou se é que existe uma relação do compliance com a LGPD? Lá existe uma relação,
porque muitos confundem a questão da proteção de dados tão somente com a existência de um sistema de gestão efetivo dos dados pessoais que a empresa pode tratar, não é? Ou chama-se isso em compliance de dados. Tá? É óbvio que o compliance de dados ele é no sistema efetivo de dados pessoais. Mas a gente não pode acreditar que é só isso que uma empresa tem que ter com relação à proteção de dados pessoais. Eu costumo falar nas minhas capacitações em proteção de dados pessoais que um sistema se estrutura em 3 pilares de conhecimento. Obviamente, o jurídico, né? Que isso para nós, direito é fácil. Né? O outro pilar é o tecnológico. Não tem como se proteger dados pessoais hoje em dia sem ter um conhecimento profundo das novas tecnologias. Afinal de contas, novas tecnologias da informação e da comunicação são as que causam maior vulnerabilidade aos incidentes de segurança de dados pessoais. E o terceiro pilar é o da gestão. Aí na gestão é que se insere a correlação com... Se nós... Agora não teremos tempo, obviamente, mas se formos, por exemplo, fazer um curso de compliance, nós temos que apresentar os pilares sobre os quais a estrutura deve ser um programa de compliance. Nós vamos ver que os pilares são os mesmos quanto à gestão dos dados também. Então, se no sistema de compliance temos que ter um programa, norma interna, com relação a modelos de conduta, os programas de integridade, no de compliance de dados também. Você tem que ter uma norma interna de como fazer a segurança desses dados, quais as condutas que devem ser realizadas e quais as condutas que não podem ser realizadas também. Se você tem que ter no programa de compliance, por exemplo, um canal de denúncias, eu vou usar o termo da legislação, porque apesar que, na minha compreensão, tecnicamente não está correto, porque denúncia, né, os estudantes sabem direito que se resume a inicial acusatória penal pelo membro do Ministério Público. Né? Mas usam canais de denúncia. Mesma coisa nós devemos ter no sistema de proteção de dados, não é? Um constante monitoramento também. Então, as bases são as mesmas, porque a base de gestão faz real. Eu, inclusive, agora, eu estou doutorado escrevendo sobre isso, por isso que eu me aprofundei nessa área, e eu coloco o sistema protetivo dentro da CA. Eu entendo que toda empresa tem de uma contra-inteligência privada, porque a contra-inteligência se destina à produção de conhecimento para a proteção de um órgão. No caso, seria da empresa. Então, se nós pensarmos em todo o conhecimento que é necessário para se proteger a empresa, nós temos que ter conhecimentos para a produção do compliance e também para a questão da proteção de dados pessoais. Então, mas repito, é similar, mas não pode se resumir o compliance, no compliance de dados, a proteção de dados pessoais que uma empresa tem que prover. Ô João, e é engraçado, assim, é bem interessante que você falou algumas coisas de proteção empresarial, né? E hoje, quando você vê algumas operações de transformação, incorporação e mesmo fusão empresarial, um dos pontos que são muito destacados nessas, na due diligence, né, é saber a questão do ESG, do ambiental, social e governança, da questão da LGPD, lógico, sem dúvida, e do compliance. E são 3 pilares independentes, né? Sim, por isso que eu entendo que tudo se insere num grande setor empresarial. Se eu tivesse uma empresa, uma grande empresa, eu fosse cuidar de uma empresa, eu criaria um grande setor de segurança no qual nós inseriríamos todas essas 3, como você bem colocou. João, agradecendo você mais uma vez, todos que entraram, deixaram muitos abraços aqui para você, Roberto, Flávia Figueiredo, Laura Catalani, Sou Sidônio, Vinícius Cardos, sim, Marola, Alessandra Xavier, Nugri Campos, Gui Siqueira, Fabiano Bocalon, Gustavo Caldeirão, LFSJ, Professor Tremura, Binho Neves, Cauã, Henri Atique, Sara Prieto, Tainara Correia, advogada Agrotributo, Alessandra Cristiano, Rafael Desougos, Murilo, Beatriz Correia, Jéssica Moura,
E aí já o professor Paulo Sumarivo que mandou um Vai Corinthians aqui pra gente, viu, meu amigo? Infelizmente. Ele manda um Vai Corinthians, todas as lives ele manda um Vai Corinthians aqui para. O time dele conseguiu, não sei como, ontem ganhar uma. Foi surreal, né? Mas assim, surreal. Né? Mas a tendência é cair, viu? A tendência é cair mesmo, viu, João? Exatamente. Meu amigo. Ó, e eu esqueci de falar uma das grandes qualidades do seu currículo aqui, viu? Um tenista duríssimo, pessoal. Tenista duríssimo de ser batido. É esse homem que está falando, que falou pra gente hoje aqui. João, olha, de coração, o objetivo da live é isso mesmo, uma questão rápida mesmo, pontos bem principais que você conseguiu aí abordar. E já fica o convite para uma próxima, agradecendo você imensamente de coração a sua participação. E aí, se você quiser encerrar aí com algum comentário, você fica à vontade, meu amigo. Não, eu que lhe agradeço pelo convite, parabenizando pela iniciativa de levar o conhecimento ao pessoal, né? Acho que o objetivo dessa live é esse, né? A gente pulverizar o conhecimento. Então, não tem as 3 décadas de academia que você tem, mas eu tenho 2 décadas já também de academia, já faz tempo também, né? De sala de aula como professor também, e a gente que ama ser professor, que gosta de tentar levar um pouco de conhecimento, de informação para os nossos alunos, para o interlocutor, e aprender também muito com eles, né? A gente aprende muito com os alunos, né? Então, nesse sentido, você está de parabéns, meu amigo, e aí fica uma ideia aí, viu? Se o pessoal tiver gostado da live aí, quiser, acho que a gente tem que produzir mais conhecimento, a gente podia produzir um curso nesse sentido, né? Porque é tão relevante essa questão eu pelo menos, eu entendo, porque a partir do momento que nós temos as empresas protegidas, tudo funciona melhor no mundo, tudo. Lembrando que uma empresa que ela se embrenhe na atividade da ilicitude, o que vai ocasionar é uma potencialidade lesiva aos direitos fundamentais quase incomensurável pelo tanto que uma empresa, de união de esforços de pessoas físicas que ela tem. Então, a partir do momento que a gente tem uma empresa protegida, na verdade, a gente está protegendo a sociedade também de maneira reflexa. Não é? Então, obrigado pelo convite, meu irmão. Sempre que chamar, eu, sendo possível, estarei aqui. Ô, João, até o doutor Geraldo entrou aí agora também, né? Entrou somente agora, viu, doutor João? Ele entrou somente agora na live. Eu deixei para você fazer esse comentário aí, que eu acho que fica melhor, né? Fica mais, dá mais credibilidade o seu comentário do que o meu, né? Mas eu só soltei dei a dica para você, rolei a bola para você chutar pro gol. Ô, João, e eu vejo alguns pontos, assim, até algumas questões só para finalizar, de desconsideração de pessoa jurídica, meu amigo. De empresas que não estão se adequando aí a LGPD, ESG, compliance, etc. Que isso é questão da segurança, que você tratou isso muito bem. João, olha, muito obrigado de coração, mais uma vez. Essa live fica gravada, depois aí curtam, compartilhem e sigam o Dr. João nas redes sociais, que ele é um cara 10, com muito conteúdo, com muito brilhantismo aí dentro da atuação como professor e como membro do Ministério Público. Doutor João, um grande abraço para você. Fique com Deus aí, uma excelente semana e precisamos jogar qualquer dia. Você para de fugir dos jogos, hein? Quando o senhor tiver a coragem de me encarar, eu estarei. Um abraço. Grande abraço, doutor João. Um abraço, meu amigo. Um abraço a todos.